Vamos lá, amados. Bom, nós estamos estudando então bibliologia, não é isso? Não sei se o irmão falou, mas a Bíblia é escrita em duas línguas. E aí eu vou passar rapidinho para vocês, que seria o original do Novo Testamento, né? A língua grega. Tá bom? Dê só uma olhadinha, só para ver assim, os caracteres, mais ou menos, né? Se você conseguir identificar, de repente, alguma palavra, alguma letra assim, você já vai ficar um alegre. Mas se não, só para você ter a noção. Então eu trouxe o Antigo Testamento, que é no hebraico, e o Novo Testamento, só para a gente ter essa ideia de como era escrita a língua, tá bom? Então esse aqui é o Novo Testamento, é o original, tá? Uma das melhores traduções que nós temos no mundo, é essa daqui. E aí, inclusive, eu vou deixar aberto já aqui em Mateus, no capítulo 1, propositadamente, então eu passo, vocês vão dando uma olhadinha, passa, né? Se demora muito, senão vocês prestam atenção em mim. E o que acontece? Então aqui, ó, vocês já vão reparar, porque não tem na Bíblia a palavra Bíblia, não é? Não tem, né? Bibliologia que a gente está estudando, mas não tem essa palavra Bíblia na Bíblia, mas não tem no português. Mas no original nós já vemos aqui, ó, o primeiro versículo de Mateus, está vendo? Ó, Biblos, Genesius, Jesus Christos, Ruio, Davi, Ruio, Abraão. Você viu como é facinho? Então, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só, não é uma coisa assim tão espantosa, né? Apesar daí que a gente vai ter, talvez este ano aqui, não é aqui não, é em Santo André, lá para o centro. Um curso de grego, o pastor está me cobrando, o pastor Aguinaldo. A gente vai fazer 6 meses de curso de grego, justamente para isso, para pegar assim por exemplo, um Novo Testamento como esse aqui e você conseguir pronunciar, ler, identificar os caracteres. Então é pronúncia, gramática e alfabeto, tá? Isso é a base da língua, em 6 meses a gente consegue aí, não é bicho de 7 cabeças não. Depois que vocês assim fizeram o cursinho, nunca mais alguma coisa difícil, você está falando grego? Não, porque o grego vai ser um negócio tranquilo, tá bom? Então pode dar uma olhada, minha amada, aí passa só para ter uma noção. Então o grego ele é mais próximo da nossa língua do que a gente imagina. Deixa eu enquadrar aqui, o negócio está meio desenquadrado, né? Aí, meus amados, então esse é o Novo Testamento, tá? Então os irmãos que ainda não estão olhando o Novo Testamento, olhem para cá. Esse aqui, no caso, é o Antigo Testamento, é o hebraico, já mais distante da nossa língua, né? Por quê? Porque a nossa língua, a língua portuguesa, ela vem de 2 línguas, que é o latim e o grego, né? Então a origem da língua portuguesa, as expressões é latim e grego, então fica muito mais próximo. Quando a gente fala da ciência, de estudo, ciência mesmo, então as expressões elas já vão ser mais familiarizadas com a gente mesmo. Por exemplo, estou vendo aqui está equilibrado, né? Geralmente tem mais alunas e aqui está equilibrado, tem acho que meio a meio aí. Mas o médico da mulher, minha amada, qual é o nome da irmã? Márcia. Márcia. Vida, a gente chama de vida, pode chamar de vida. Amém. Posso chamar de Zoe ou Bios? A gente está falando do grego, né? Então, só para diferenciar, mas deve ser de Zoe, que é vida espiritual. Aqui está escrito Mateus. É Katamataion, quer dizer segundo Mateus. Seria Evangelho segundo Mateus, Deixa eu né? dar uma presença aqui. Tem. Sim. Graças a Deus. Paz, meu amado. Fica à vontade, viu? Pode participar, fazer pergunta. Preferência fácil, difícil não, que eu me assusto. Estou chegando assim, então vocês. Preferência que dê para responder. Se não der, eu passo para o professor ver na próxima semana, eu já passo tudo para ele. Esqueci. Vida. Márcia, isso. Então o que acontece? Eu ia perguntar alguma coisa sobre o médico da mulher. Qual é o nome do médico? Ginecologista. Então, logia, tudo que é logia, eu acho que vocês já devem saber, que é estudo, né? Palavra, tratado, estudo, esse é o significado da palavra logos, ou logia. Então, gine quer dizer mulher, o estudo da mulher. Percebe que não é um negócio instante? Então, a gente muitas vezes fala, pronuncia, melhor dizendo, termos gregos, só que eles fazem parte da língua portuguesa. Automóvel é um exemplo que eu disse que a língua vem de 2 origens, o grego e o latim. A gente chama isso na língua grega de hibridismo, né? Quando junta duas expressões de línguas diferentes. Então, auto é grego e móvel é latim. Então, automóvel é aquele que se move em si mesmo, né? Então, que se move em si mesmo. Agora o hebraico não, já que o negócio complicou um pouquinho mais, ó. Primeiro que já começa o negócio ao contrário. Você abre daqui para cá.
Isso, então olha aqui, ó. Ele já abre, já a escrita, né? Já é o contrário, já não é da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Então já começa complicando aí. E a gente percebe que os caracteres não tem nada a ver com a nossa língua. Então o grego, a gente vê uma semelhança. Tem o Aleph, não é tão parecido. O Beit, que é um B mais uma perninha para baixo. Então eita, eu estou confundindo, não é Beit, é Beta. Beit do hebraico. Então o Beta, ó, Alfa, Beto, né? Alfa, que é o A, e o B. Então a gente fala do alfabeto, que é todos os caracteres da nossa língua. Agora aqui já complica bastante, porque não é parecido em nada, né? Então a gente precisa estudar mesmo cada caractere, embora lá precise, mas ele é próximo, né, no desenho. Então aqui a gente já vai ler, inclusive, ó, da direita para a esquerda, ó, ao contrário, tá vendo? Mas assim, tudo que é desconhecido parece ser muito difícil, né? Aí a gente vai estudando, a gente vai entendendo as coisas. Isso aqui são códigos. Toda língua é código e a gente vai decodificando cada coisa. Para nós é natural o português, porque nós crescemos, foi ensinado para nós a decodificar. Mas todo mundo que não é brasileiro, que não fala língua portuguesa, o mandarim, por exemplo, ele também vai achar muito estranho. O mandarim é assim, não é? Que se lê? É. Na vertical. Não, não, assim, ele lê na vertical, né? Isso, vertical. Aqui ainda é horizontal, tá vendo? Não tá tão ruim assim? Então o mandarim piora mais ainda, né? Então aqui, ó, irmão, tá vendo? Gênesis, capítulo 1 e verso 1. E é interessante que a gente percebe que a palavra aqui é início, ou começo, que é o nome do livro do Gênesis, lá no original, né? Então eles pegavam a primeira palavra do livro, do início do texto, e aí colocavam o nome do livro. Então o livro de Gênesis, de fato, é início, que é o livro do começo, tá bom? Bará, Bereshit, Elohim, Ha, Heretz, Hashamayim. Ó, ficou mais complicado, mas só para dar uma olhada, irmão. E aí a gente, é só para que vocês tenham esse contato com os originais, que eu acho que é muito interessante, né? Eu, pelo menos, assim, quando tive os primeiros contatos, eu fiquei, assim, maravilhado. Eu pensei que o Júlio já ia esposo, já estava fazendo isso. Tirou foto no celular. Tá bom? Então os amados só vão tendo contato aí. Vocês conseguem, as mulheres conseguem, as irmãs conseguem, Professor, né? dá a impressão que é escrito tudo a mesma coisa, né? Isso, mais ou menos. Não, mas tá tudo certinho. E tem um porém, amados, esse hebraico, ele não é o hebraico do Antigo Testamento, aquele mesmo dos rabinos, tá certo? Esse aí contém vogais que não continha antes. Então imagina você pronunciar qualquer coisa sem vogal. Nossa. Pense aí, qualquer palavra no português tira vogal. Pronuncia. Não é muito complicado? Então, na verdade, esse hebraico é chamado de hebraico massorético. No ano 500 da nossa era já, né, depois de Cristo, alguns judeus, para resgatar a cultura que eles estavam espalhados pelo mundo, então eles introduziram esses sinais chamados diacríticos, que são as vogais. Tá? Então deixa eu ver esse desenho aqui para exemplificar. Ó, por exemplo, tem lá o Aleph, né? E seria a primeira letra no hebraico. Então aqui ninguém sabia se era A, se era E, se era I, se era O, se era EI, né? Que é o ditongo. Então, para eles distinguirem isso, eles colocaram, por exemplo, um sinalzinho assim. Vocês vão ver talvez aí mesmo, né? Deu para perceber. Assim tá o 3 ou 1. Então, isso aqui que ia distinguir se isso aqui era O, se era A, se era E. Então, tinha outra palavra aqui e embaixo tinha esses sinaizinhos. Isso aqui eram as vogais. Mas a escrita em si não tinha vogal. Era uma língua consonantal. Então, um negócio assim dificílimo, né? Mas com essas vogais aqui já facilitou a nossa vida. Muito, né? Nossa! Não muito, né? O Novo Testamento está parecendo um livro de matemática. O Novo Testamento? Grego, né? Sim. Ah, tá, porque tem o delta, né? Tem o pi, 2,14. Ô, coisa boa lembrar de escola, né, irmão? 3,14. Desculpa aí, 3,14. Obrigado, Barão, pela correção. Então tem o pi, que na verdade é o P, né? Tem o delta, então, que seria o D maiúsculo, né? O triângulo. Então, assim, são coisas que não estão tão distantes da nossa realidade, não, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a fala
da matéria e do conteúdo de hoje, nós vamos falar hoje sobre inspiração, o que é inspiração, o que é revelação. Isso não foi falado, né? O que é iluminação? Não? Foi falado para vocês a respeito da Bíblia, o seu conteúdo, né? Ou seja, tem 66 livros divididos no Antigo e Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, contém 31 a 1173 versículos. Eu acredito que isso aí vocês vão ter decorado esses 31 a 1173 versículos até o final do curso, não tem dúvida. É só ler a Bíblia. Aí vocês têm 3 anos para fazer isso, aproximadamente. 1189 capítulos, escrito aí em 2 línguas, Antigo Testamento hebraico e algumas partes em aramaico. Vocês estão conseguindo ouvir o que eu estou falando, né? Amém. Então, por volta de 40 autores, tá? Por que por volta de 40 autores? Porque tem alguns autores que a gente, aliás, tem alguns livros que a gente não sabe o autor ao certo, né? Então a gente, mais ou menos aí, 40 são conhecidos, fora os desconhecidos. É possível que tenha sido esses desconhecidos dentro desses conhecidos, ou não. Não sei, mais ou menos. Irmão, se enrolar alguma coisa, fala para a pessoa, explica um negócio mais assim, explicado. Mas vamos lá, então vamos falar sobre iluminação, sobre inspiração, sobre revelação, na página 43, e eu quero pegar o texto bíblico também, para que a gente acompanhe. Então nós vamos pegar um texto lá em Pedro, Evangelho não, Carta de Pedro, Pedro não escreveu o Evangelho, né? Carta de Pedro, capítulo de número, aliás, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21. Nós vamos falar sobre a inspiração. Na página de número 43 do livro e na Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Se os irmãos acharam, ou não. Que isso? 20 e 21. Isso, capítulo 1 de segunda carta de Pedro, verso 20 e 21. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o termo que eu quero pegar aqui desse texto é a palavra inspirado, tá bom? Grifem aí, marquem. Nós vamos falar então sobre essa palavra inspiração. O que isso significa? O que é inspiração, né? Então, essa palavra é o que está lá no grego, tel, pneustos. Olha só, amados, sempre que puder, é bom que a gente recorra à língua original, porque ela traz uma riqueza na expressão muito mais do que qualquer versão, né? A gente pode ter 10, 20, 30 versões diferentes. Elas nunca vão dar conta da língua original mesmo, que é muito mais rica. Não é à toa que Deus escolhe as 2 línguas mais ricas que a humanidade conheceu para trazer a sua revelação até nós. Não é à toa. Deus é um Deus proposital, né? Então Deus faz tudo com intenções bem definidas, né? E, lógico, com a sabedoria que lhe é peculiar. Então essa palavra aqui, ela vai ser traduzida aí para inspirado. Mas é interessante que aqui o significado dela, muito fácil aqui, né, irmão? O tel, o que seria o tel? Deus. Deus. Olha aí, facinho demais. Deus. E aqui lembra o quê? Pneu, alma, né? Pneu. Isso. Pneu. Isso. Pneu do carro. O que contém no pneu do carro? Ar. Ar. Então, podemos colocar ar. Só que não é um ar parado, né? Aí, no caso, seria uma espécie de sopro. Tá? Sopro. Ou um ar em movimento, né? Então, seria o sopro de Deus. Tá certo? Deus soprando. Há alguma versão de vocês que, ao invés de inspirados, está movidos pelo Espírito Santo? Alguma versão? Movidos? Está inspirado. 2 Pedro 1 e 21. Homens santos de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Todos, está igual que eu li aqui? Movido, irmão. É? Então, da irmã aqui está movido. Olha só que coisa interessante. Movidos pelo Espírito Santo, né? A ideia de movido pelo Espírito Santo é que esses homens foram conduzidos pelo Espírito Santo
a escrever a Bíblia, da mesma forma, a ideia aqui de movidos, de um barco à vela. O barquinho à vela, ele é movido por quê? Pelo vento, pelo espírito, pelo sopro. Percebe a ligação que tem, a ideia, né, do termo original? Então a comparação é que, assim como um barco à vela é movido pelo sopro, pelo ar em movimento, assim também os homens foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, foram soprados por Deus. Essa é a ideia. Ou seja, inspirados, eles foram conduzidos por Deus a escrever a Bíblia. E aí a gente vai ver que Deus, inclusive, respeita as características de cada um. Quando eu disse que tem por volta de 40 autores, mas são pessoas que não se conheceram, muitos deles, né? A Bíblia, ela de Gênesis a Apocalipse, para ser escrita, levou 1.600 anos, irmãos. Então, começaram a escrever lá o Gênesis, até escrever Apocalipse, 1.600 anos. A gente está falando então de pessoas, muitas delas que não se conheceram, em culturas diferentes, momentos diferentes, né? 1.600 anos muita coisa na 1.600 anos para a Bíblia ser completa, é escrita completa, 1.600 anos. Então lá Moisés escreveu lá o Gênesis, lá pelo ano de 1400 e alguma coisa, 1500, antes de Cristo a gente está falando, né? E aí então a Bíblia, ela foi escrita no ano 100, mais ou menos. João foi aí o que escreveu o Apocalipse, morreu lá pelos anos 96 da nossa era. Então, em 1600 anos aproximadamente, ela foi escrita por 40 autores. Esses autores, então, tinha alguns que eram doutores, como o próprio Lucas, né? Ou seja, uma pessoa instruída. Ele escreve, inclusive, num grego diferente dos demais. Tá? Quando Pedro vai escrever o que nós lemos, Pedro escreve num grego chamado koiné, que é um grego comum, é o grego popular. É uma linguagem mais simples. Agora, quando o Lucas vai escrever, ele é um médico, ele é instruído, né? Então ele vai usar termos que são termos mais polidos, igual hoje. Então tem gente que vai falar assim, uma palavra assim, qualquer palavra fácil, qualquer uma, que vem na cabeça aí. Não vê nenhuma palavra? Todo mundo sem pensão. refeição. Refeição, tá bom. Um vai falar refeição, outro fala comida. Não é a mesma coisa? É. Não é? O outro vai falar uma palavra mais refinada para refeição. Jantar? Não. Talvez. Vamos pegar outra palavra assim para quê? Essas são bem comuns, não tem o que inventar muito, né? Na língua portuguesa não tem tanta variação assim para a gente ver. Hã? Roupa. Tá, roupa, andrajo. Se a roupa é velha, é andrajo. Se a roupa ela é fina, o que seria? Chique, esportes, chique. Sim, mas a roupa seria um traje. Vestimenta, né? Vestimenta, traje. Vocês percebem que para falar da mesma coisa eu uso palavras diferentes? E algumas palavras são comuns que todo mundo conhece. Gente que não é instruída conhece e fala, né? Por exemplo, o que acontece com os políticos? Os políticos, eles manipulam as pessoas porque eles falam bonito. Eles fazem questão. São termos diferenciados. Isso. Agora sim, se eles estivessem no meio deles, ou dos instruídos, não tem problema, porque é a linguagem. Mas eles falam propositadamente para os leigos, que é a maioria do povo. Infelizmente, amados, eu não estou querendo desprezar ninguém, mas a maioria de nós somos mal instruídos. Não é? Lemos quase nada. O brasileiro tem a fama de não gostar de ler. Parece que é uma das piores população do mundo, que não gosta da leitura, instrução, quer dizer, a nossa educação nem se... Aí a greve... Ensino do Brasil. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem falando que 74% das crianças de primeira a terceira série, 74% não sabem ler. Exato. Olha não que estão absurdo. alfabetizados. Até a terceira série. Que absurdo, né? Isso aumentou, porque até 2014 era bem menor a taxa. Ou seja, o povo está ficando mais... Bom, eu posso falar com propriedade da educação porque eu sou um professor. Né? Então a gente sabe como que está a educação no nosso país e não é prioridade. E isso reflete, na verdade, inclusive na igreja, na interpretação da Bíblia. Né? A gente pega aí os irmãos que têm 10, 15, 20 anos, eles têm dificuldade de compreender algumas coisas básicas da Bíblia. Não estou falando de complexidades, que aí são pessoas que estudam de fato, pessoas como vocês estão querendo aprender um pouco mais. Estou falando de coisas básicas.
porque o estudo bíblico não é prioridade na maioria das igrejas evangélicas no Brasil, principalmente as pentecostais. Eu não estou falando mal de nada, eu só estou fazendo uma constatação, tá bom, irmão? Infelizmente é isso, né? Mas graças a Deus que eu tenho visto um milagre aí de 11 anos para cá, pelo menos, onde eu estou em sala de aula de teologia. Estou vendo um milagre, Deus reunindo assim, um pequeno rebanho como vocês, em vários lugares, para mim é um milagre, né? Reunir pessoas hoje para pensar é um milagre, né? Nas campanhas a gente reúne facinho, né? O culto da vitória também não precisa muita coisa. Então essas questões assim mais prática, mais pragmática, né? As receitas que a gente dá para a vida ficar mais fácil, aí o povo vem aos montes. Mas quando é para pensar, né? Se demorar, e o negócio é demorado mesmo, nossa, 3 anos fazer um curso, nossa, mas para saber tal coisa eu vou ter que estudar tanto assim, é por isso que nós não temos tantas pessoas que são dadas ao estudo. Mas vamos lá voltar, mas antes de... Não, eu estava falando o quê? Uma coisa aqui que eu desvirei? A mesma palavra que tem. Obrigado, é isso aí. Dá Então, os sentido. políticos, eles, de vez em quando, assim, dão um arrebatamento de sentido. Você aprende assim. E às vezes eu faço propositadamente para ver se estão prestando atenção, né? Porque eu estou falando de repente, o povo está assim pensando em algumas outras coisas. Os políticos, eles usam as palavras propositadamente para que ludibrie o povo, para que engane o povo. Então Lucas, ele vai escrever, como ele é mais instruído, numa linguagem um pouco mais rebuscada. Olha que coisa interessante. Então a gente tem Moisés, que é um estadista, a gente tem Pedro, que é quase analfabeto, ele mesmo diz isso em Atos dos Apóstolos, né? Isso que é para Deus usar, irmão, Deus usa mesmo. Professor, no sentido dele ser indulto, Sim. visto que todo judeu ele é praticamente obrigado, é diferente da nossa cultura. Todo judeu, principalmente um judeu com 11 anos de idade, ele tem que, o rito de iniciação dele, ele tem que entrar na sinagoga e dominar o que ele está lendo, ali, né? Explicar. Então, isso que, se Pedro ele era indulto, ele não é, quando a palavra de Deus fala que ele era indulto, e no caso ali os principais da sinagoga vão identificar isso, não é por conta de que ele não era rabino, ou não tinha... Ele não era tão instruído, Ele não podia mencionar. Não é que ele não era analfabeto, ele só não era tão instruído. Então essa é a diferença, né? Não é um extremo nem outro extremo. Ele sabia ler e escrever, que era o básico. Porque eles só aceitavam, pela cultura, eles só aceitavam o ensino de um judeu a partir do momento que ele fosse um rabino. E aí era um processo muito longo. Então, mas esse indulto não está nesse meio aí, porque assim, eu já ouvi também expressões assim de que Pedro ele era ignorante, né? Era rude. Só que assim, se você pegar o próprio Estevão, Sim. Estevão, mano, ele chega ali, ele narra a Bíblia do começo ao fim. É impressionante. E sendo um douto, sendo um diácono. Eu estou há 19 anos pregando a palavra e não consigo pegar a mensagem igual ele fez aquele dia. Ele traz uma história, quer dizer, tinha que conhecer demais a história de Israel, o povo para trazer, né? Então Estevão, a gente percebe que era uma pessoa já mais versada. Lógico que é inspiração, né? O que o senhor vai falar. Isso, mesmo assim, é justamente isso que eu estou. Qual que é o teu nome? Júnior. O Júnior. Júnior? Isso, Everaldo Júnior. Everaldo Júnior. Então o que acontece? É justamente onde eu quero chegar, nessa questão. Então Deus ia respeitando as limitações de cada um, né? Não sei como Deus fazia isso. E mesmo respeitando as limitações de cada um, Deus, ele moveu então essas pessoas para que ela escrevesse aquilo que Deus queria que fosse escrito no tempo verbal, as palavras exatas, mas respeitando. Como que Deus faz isso? Não sei, não tenho a mínima ideia. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, isso para mim é um mistério muito grande. Como que Deus consegue respeitar a liberdade humana e ainda fazer a sua vontade nessas pessoas que são livres e podem escolher inclusive coisas erradas? Como... Escrever o que quisesse. Exato. Assim, entre aspas. E aí a gente percebe, isso que é o fantástico na Bíblia. A gente percebe que não foi assim. Eu quero voltar aqui para continuar o assunto, mas vamos pegar Judas verso 3, por exemplo. Judas 3. Pode vir, minha amada. Eu para lá? Ele para lá? Tá bom. Tudo bem. Judas. Amados, quando eu fui escrever acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Olha uma coisa interessante. Quando eu fui escrever acerca da comum salvação, Judas verso 3, não tem capítulo, né? Judas verso 3. Amados, quando eu fui escrever acerca da comum salvação,
Eu tive por necessidade. João lá do fundão. Vocês acharam aí? Amém. Quem achou, diga achei. Achei. Eu É que acho. tem aqui, as irmãs estão procurando ainda. Queria que todos acompanhassem. Judas, verso 3. É só um capítulo. Isso, é só um capítulozinho, 25 versículos. Então o que acontece, irmãos? Olha, Judas falando, eu fui escrever acerca da comum salvação. Qual era a intenção de Judas então? Escrever acerca do assunto da salvação, não é? Não é isso? Vai pra cá, vai pra mim, ó, pra cá. Vamos fazer um negócio, irmão? Vamos fazer um trato? Olha aqui no meio da minha sobrancelha, enquanto você não descobrir onde ela se divide, não pode de olhar. Mano, isso aqui é uma tática que eu tenho para o aluno prestar atenção, ficar fitado os olhos em mim assim. Mas é de verdade ou é situação? Não, mano, aqui é original, aqui é. Não é genérico. É transfluir, né, irmão? Isso aqui é. Gostei dessa. Então olhe pra cá, tá? Ó, coisa boa, vou prender a atenção de vocês. Quando falta unção, a gente tem que usar desses beijos. Então, Judas, ele disse, eu ia escrever acerca da comum salvação. Esse era o assunto. Mas aí a gente percebe que o Espírito move para que ele escreva aquilo que Deus quer que ele escreva. Então ele foi escrever acerca da fé, da batalha da fé, né? Da apologética que a gente chama. Então a gente percebe aí que o Espírito Santo está conduzindo as pessoas. Mas não é de uma forma manipulativa. É algo gerado no coração dessas pessoas. É Deus que faz isso. Não é manipulando. Não é Deus ditando, falando, ó, escreve assim, assim, assado, e eles vão escrevendo lá. Como se fosse uma psicografia, né? Como que é o nome? Lá, Chico Xavier. Isso. Não é desse... Finado Chico. Isso. Ai, vida. Para os íntimos, né, Chico? A gente percebe que não é, a inspiração não é isso, não é psicografia. Não é Deus falando com a pessoa audivelmente, tá certo? Em alguns pontos até sim, mas na maioria não. Mas a gente percebe aqui que esses homens, eles foram respeitados nas suas limitações, nas suas características, no seu grau de conhecimento, e Deus os usa, então, para comunicar a sua palavra. Aí eu disse, usou Moisés, que era um estadista, né, uma pessoa que criou a lei, criou assim, Deus falou a maioria das coisas, mas o cara era fenomenal, instruído para ser um faraó. Então tinha graduação até umas horas, né? Só que aí a gente vê o Pedrão, simples, rude, indouto no sentido que tinha pouquíssima instrução. O ofício dele não exigia nada de instrução, era um pescador. Então, de fato, quando ele diz assim que... Eu estava tentando achar aqui o texto, acho que é 4 de Atos, não é isso? O Júnior, me ajuda aí a se lembrar. Ele diz lá que ele é... Atos. 4 e... É. Vamos ver se a gente acha aqui. 13. 4 e 13. Após a cura, né? Isso, capítulo 4, versículo 13, de Atos dos Apóstolos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, sem letras, indoutos. Esses homens, então, não é que eles eram analfabetos, é que eles não eram essas pessoas tão estudadas, graduadas como o próprio Paulo, por exemplo, que era um doutor. Então Paulo era um doutor e Pedro era um indouto, ou seja, não era um doutor. Sem letra, que não tinha esse conhecimento todo. Irmão, se nós pegarmos o nosso país na década de 50, por exemplo, falando de educação, não era todo mundo que tinha leitura, né? A gente pega aí os nossos pais, avós, etc. Eles faziam lá no máximo até a 4ª série que tinha. Isso que eu ia falar. Minha mãe fez até a 4ª série e dava aula. Agora, lógico que a 4ª série da década de 50 não é a nossa mesmo, né? Claro. Mas assim, poucas pessoas tinham acesso à educação. Isso é um fato. As mulheres, né, não tinham acesso à educação, as mulheres não votavam. No nosso país, eu estou falando no século passado, lá no comecinho, antes de 1950, já começou a melhorar, as mulheres votando e tendo mais acesso, inclusive à universidade e tal. Mas só para a gente pegar a nossa realidade, imagina há 2000 anos atrás, na Palestina. Então eram poucas pessoas que sabiam de fato ler e escrever, isso era até escrita, irmãos, escrita. Papel, tinta, isso a pessoa tinha que ter muito dinheiro. Eram materiais caríssimos, raros. Não é como hoje assim, a gente tinha um papel. Vai, anota alguma coisa lá que está passando na TV, pega um papel aqui. Não era. Quem tinha folhinhas de papel, papiro, nossa, eram pessoas que tinham bastante dinheiro. E a tinta, né? Talvez o Alex já deve ter passado para vocês. Não sei. Esse próprio versículo aqui, ele já explica a questão que o professor falou com relação à inspiração pelo Espírito Santo. O Judas 3, né? Não, Atos 4:13. Atos 4:13. Ele fala assim: e se maravilharam
e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que reconheceram? Porque através da palavra dele, era passar por uma palavra tão impactante, né? Impactante, porque ele estava com Jesus. Então, E eles reconheceram que essas pessoas não eram pessoas doutoras, isso, mas letradas. eu acredito que o que eles pregavam e diziam era com tanta ênfase, né? Porque, ousadia, porque claro. estava junto, eles viram, né? Exato. A intrepidez que eles tinham, né? Exatamente. Olha que coisa interessante. Eu tinha falado que Deus, para usar, Deus usa qualquer um. Deus usava o Jacó, que era analfabeto. Vocês sabem que Jacó era analfabeto, né? Que a Bíblia diz que ele amava Raquel e não lia. Então, amava Raquel e não lia, né? Então, olha só que coisa interessante, amados. Falando sério agora. A gente entende então que o texto aqui, no original, indouto, tem essa palavrinha aqui, ó. Olha que coisa interessante. Nossa! Essa é a palavra no original, idiotes. Idiotes. Tá certo? Idiotes. Mas esse original o que é? Qual é? Isso é justamente agora que eu vou explicar, né? Então, id. Calma aí. O id, ó, isso aqui quer dizer aquilo que pertence a mim. Identidade, idiosincrasia, idiota. Mas não no sentido pejorativo que se usa hoje. Eu ia falar gente não, mas a gente é crente não usa esses termos, né? Né? Não. Mas no português, idiota não é uma coisa... Então vamos entender lá Não o que é o significado, porque assim, existe a palavra, quando ela foi criada, irmão, tem um significado. A língua ela é viva, então ela muda de significado, inclusive a mesma palavra, né? Mordomia. O que vocês assim, quando eu falo assim, irmão Júnior vive numa mordomia, o que vocês entendem? Eu vivo aqui, Balançando na rede, comendo camarão, né? Olha só. Isso. Mas a palavra mordomia, quando ela foi criada, porque as palavras foram criadas, não tinha um dicionário completo. Quando Adão foi criado por Deus, não tinha um dicionário completo. As palavras foram sendo criadas e até hoje é criada, né? Quando a palavra hoje é criada, a gente chama de neologismo, né? Uma nova palavra, uma nova escrita. E se dá o significado. Então a gente chama de palavra denotativa. A denotação da palavra é quando ela foi criada, qual é o significado dela? E depois de um tempo, estou falando todas, mas algumas palavras elas tiveram outro significado. E a gente chama de palavra conotativa, a conotação da palavra, que é a mordomia. Então, mordomia, o que é mordomia? Hoje a gente entende que uma pessoa vive regalada, folgada, de boa, né? Só que mordomia é justamente o ofício do mordomo, é aquele que serve. É o contrário do significado de hoje. Vocês percebem então, irmão? A gente está estudando, a gente não se dá conta de toda essa mudança, tá certo? A gente está falando de outra língua, de outra época, a comunicação era totalmente diferente, né? Então não é uma coisa tão simples assim. O garçom pode falar assim, você faz o quê? Você vive na mordomia. Sim, porque vivo no serviço, que é a mordomia cristã. A mordomia cristã é justamente viver no serviço cristão. O mordomo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo vai dizer que os homens os considerem, olha só, como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso, chama a atenção mesmo. O pastor falou já. Eu não fiz nada, não falei nada. Tá vendo como mulher se toca? Esse homem estava lá. Então. Olha, tá Inclusive a questão do ministro, né, professor? Isso. Fala, não, eu sou ministro. Então, se você for buscar na etimologia da palavra, ministro é aqueles que ficam lá embaixo na galeria, ó, aqui, ó. É o escravo dos escravos, né? O barco a vela, né, mano? Isso aí. É o riperetas, né? Daí vem o termo galera, né? Isso, a galeria. Isso. Tinha a galera era os escravos, né? Aí hoje a pessoa acha que é ministro, está lá no Isso. topo. O professor pode perguntar o que nós Pode estávamos Deus aí. falando. À vontade. Eu estava falando para ela que grampo, virilha e ramona no Brasil. Biliva na minha terra. Então, grampo em São Paulo e ramona no interior. Isso, macaxeira, mandioca, aipim. Professor, e essa palavra é o que? Grega? Hebraica? Idiota? Sim, eu tô espalhado. Eu chego lá. Amém. Vai lá, vida. Vai Segura lá. aí, amado. Ó. Então, só para explicar. Então, id é aquilo que pertence à pessoa, é próprio da pessoa, não é? Entidade. Então, quem que eram idiotes? Era o contrário do politikos. Quem era o politikos? Era aquele que participava da cidade, da discussão da polis, né? Então, idiotes
era aquele que se preocupava consigo mesmo e não queria participar do coletivo e da cidade. Era aquele que não era entendido, nem versado e nem discutia as questões públicas da polis. A gente mudou isso hoje, né? Hoje, Com certeza. Hoje é cheio de idiota. hoje o político é o idiota, mas no sentido pejorativo, né? Depois eu edito isso aí. Então, então olha só, quando disse que Pedro era idiotes, é que eles reconheceram que Pedro não era aquele versado, aquele que entendia das coisas, aquele que era estudado, aquele que participava da polis, né? Que era a maioria das pessoas. Então percebe o significado? Então Pedro não era esse analfabeto que a gente imagina. Ele tinha uma certa leitura, porém também não era nenhum estudioso como Paulo. Paulo já é outra coisa. Paulo é um doutor, uma pessoa, um poliglota. Então assim, é um extremo. Como vai ser Paulo? Mais do que eu. Mas vai no dia. O que a gente percebe é o seguinte, essa discrepância, né? Essa distância enorme sobre essas pessoas, as suas capacidades. E o Espírito Santo foi pegando, porque assim, a gente tem uma ideia, Deus usa o menos instruído, Deus usa os loucos deste mundo para aniquilar a sabedoria do sábio, né? Então, quanto mais assim, quanto pior for na instrução, quanto mais ignorante for, é aí que Deus usa. Não, Deus usa tanto o instruído quanto o não instruído. É que num menos instruído, a glória de Deus se manifesta porque a gente vê que aquela pessoa não tinha recurso nenhum. Mas e aquela pessoa que foi instruída? Não foi Deus que deu os recursos para ela? Então nós que olhamos assim de uma forma mais abrangente, a gente vê Deus capacitando essa pessoa graduada e vê Deus usando também essa pessoa Usa o que aqui. ele quer. Isso, então Deus usa só os não instruídos, só os... Não, Deus usa todo mundo. O Paulo, o Moisés, o Lucas, eram pessoas, para não falar de outros mais, né? E o Neemias era um copeiro do rei, uma pessoa instruidíssima. O Daniel, nossa, também uma pessoa assim, uma instrução enorme. Aí tem os outros também, então assim, há essa questão que Deus usa todos, irmãos, nesse processo de comunicação. Tá certo? Todos. Deus usa tudo e todos. Né? Agora, lógico que a gente percebe que umas pessoas se manifestam mais a glória de Deus. Um dia um pastor amigo meu, justamente ele disse isso, né? Tá, mas foi sobre outra questão, mas a ação de Deus a gente estava falando. Porque assim, Deus, ele me deu uma casa, mas foi dado mesmo, o negócio, eu não tinha condição nenhuma, né? A segunda casa, primeiro eu construí 4 anos lá, arranquei toco, literalmente, né? No meio do mato, lá um negócio, daí construí uma casa, graças a Deus, enrolei a esposa 4 anos, noivei 4 anos com a esposa, e aí nós casamos nessa casa e tal. Aí fomos para a segunda que Deus nos deu essa casa, né? Aí ele falou assim, André, e ele é um engenheiro, pastor lá engenheiro e eu professor. Então, aí o que acontece? Não era nem formado na época. Mas ele falou assim, mas André, eu vejo a mão de Deus me dando condições para eu estudar e ter recurso para comprar a minha casa, e vejo a mão de Deus fazendo um milagre assim na sua vida. Mas os dois para mim são milagres. Os dois para mim é a mão de Deus. A gente percebe, a gente que reconhece que Deus age em todas as coisas, né? Então a gente sabe que tanto Deus... dando recurso como dando... Quanto? Milagre vai dando. Isso. O que é um milagre? O milagre é quando Deus disponibiliza aquilo que humanamente não seria possível, né? Foge da ordem, é extraordinário. Então a gente percebe que Deus, ele vai pegando essas pessoas nas suas condições, nas suas limitações, e aí Deus vai então movendo essas pessoas, né? Inspirando essas pessoas, porque nenhuma profecia é de particular interpretação. Mas homens santos de Deus foram inspirados, movidos, tá certo? Teopneustos, por Deus, né? E aí a gente percebe então, já nessa ocasião, o que é inspiração. Inspiração então é a condução do Espírito Santo através dessas pessoas para escrever exatamente aquilo que Deus quis que fosse escrito. O que está escrito na Bíblia é exatamente o que Deus quis. Nada mais nem nada menos. Mas respeitando essas limitações desses homens, que eu acho isso um milagre. A Bíblia é um milagre, irmãos. Não tem livro nenhum que se assemelhe, em nenhum sentido. Né? Não tem como que 40 homens em tempos diferentes, de cultura diferente, de conhecimento diferente, personalidades diferentes, como que escrevem aquilo que não tem contradição? Já pensaram num negócio desse? Diga, Marco. Professor, e por que as revisões? As revisões ou as versões? Exato. Né? As versões muitas que nós temos. Eu até entendo, mas
no caso, nesse contexto que você está nos explicando, né? É lógico, foi naquela época, foi com os recursos que as pessoas tinham e hoje nós estamos aqui no século XXI, Sim. certo? Por que as revisões? Essas versões está falando, né? As versões, sim. exato. Então vamos lá. A língua, tanto o grego quanto o hebraico, são línguas tão ricas nas suas expressões que a língua portuguesa não tem, a gente chama de gama de verbete, ou seja, em todas as expressões que existem na língua portuguesa, não tem uma expressão que equivala, que vai equivaler à expressão. Por exemplo, deixa eu ver se eu pego, na língua grega, manga tem uma palavra para manga, né? Agora, quando a gente fala manga, o que a gente entende? Manga, mas mais uma coisa, Manga de fruta. Quem é do Nordeste já vai pensar logo na manga. Manga espada, manga rosa. eu ia falar mangá, foi mangá, mangou deu. O que eu quero dizer é o seguinte, a língua portuguesa você tem uma palavra para várias coisas, né? Para designar várias coisas. Na língua grega você tem uma palavra para cada coisa. Essa é a questão. Então assim, quando a gente pega o termo grego, olha que coisa interessante. Nós pegamos o Apocalipse, capítulo de número, deixa eu ver aqui. Então eu não preciso de um complemento, isso o senhor está querendo dizer, uma frase. O que eu estou querendo dizer é que nenhuma versão, nenhuma tradução na língua portuguesa, ela vai extrair todo o significado da língua original. Vai ser muito fraco a expressão. É por isso que a gente tem, por exemplo, o Romanos, capítulo 8, acho que é verso 28, me ajudem aí no texto, ver se é isso mesmo. Romanos 8, 28. Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso, pastor? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados pelo seu decreto. É isso. Não é muito boa essa tradução. Aí fala assim, mas por que hoje tem tradução boa que você está falando e antes não tinha? Hoje é diferente. Ah, esse é o interlinear? Isso. Me ajuda, hein, pastor? Obrigado. Isso aqui já é uma mão na roda, né? Deixa aqui de lado. E aqui já facilita, tá vendo? Eu quero complicar as coisas, o negócio está facinho aqui. E agora deixa eu ver o texto, tá? Depois eu leio, que é o capítulo 2 de Apocalipse. Voltando então, por que hoje, então a gente fala, nós temos muitas versões que são melhores do que tinha há 30 anos, há 20 anos atrás. Por quê? Geralmente era uma pessoa que traduzia. João Ferreira de Almeida, ele traduziu na verdade a Bíblia, portuguesão lá, né? Até o Ezequiel, na verdade, foi nem toda a Bíblia. Até o Ezequiel morreu e deram continuidade. Mas era um homem, uma pessoa. Hoje, ou de alguns anos para cá, talvez de 15 anos para cá, aproximadamente, são equipes que vão traduzir a Bíblia, não é uma pessoa. Então você tem um especialista no hebraico, você tem outro especialista no grego, você tem outro especialista na arqueologia, você tem outro especialista na cultura hebreia, você tem outro especialista na geografia, outro na história. Reúne-se então uma equipe e vão traduzindo a Bíblia. E todos têm que chegar no... Sim, porque o especialista em arqueologia, aquela palavra, a palavra no original, ele vai ter mais condições porque ele tem mais conhecimento, ele é um especialista naquele termo, naquela questão. Então assim, é por isso que hoje nós temos melhores versões, porque hoje são equipes, né? Não é uma pessoa só. Então assim, está errado o que João Ferreira de Almeida fez? Não está errado. Agora tem uma limitação lá, entende, Valente? Existe uma limitação. Mas hoje assim, qual é a melhor Bíblia? Todas, usem todas, quanto mais tiver melhor. Que nem no caso NVI, NTLH, algumas pessoas comentam, mas tipo assim, o que interessa é saber se é formal, que só tem dois tipos, né? Formal e global, né? Porque tipo assim, toma cuidado com a NTLH. NTLH. Que é a nova tradução linguagem de hoje. Né? Exato, entendeu? Mas o que interessa é eu saber, porque todas vão me agregar conhecimento. Se é formal, né? Porque são, na verdade, por mais que tenha duas versões, são só dois tipos, na verdade, né? Ou se é método formal ou global. É isso, né? Veja bem, irmão, o que acontece? A NTLH, nós não consideramos que é uma tradução. Ela é chamada de paráfrase. Tá. Tem a mensagem, a Bíblia, a mensagem do Gene Peterson, alguém conhece? Tem?
já veio na... Nossa, seria muito bom vocês tê-la. A NTLH, a Bíblia e a Mensagem, elas não são traduções, ou seja, quem as escreveu não teve a preocupação de pegar os termos originais e pegar, né, e traduzir de fato, conceito por conceito, ou palavra por palavra. Aquelas que eu não considero tão boas são aquelas que foram traduzidas palavra por palavra, que é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que a maioria que tinha antes, né? Hoje não, a igreja tem mudado aí as versões, porque NVI, a NVT que eu trouxe aqui no domingo, não sei se vocês lembram, a Almeida Revista atualizada, então tem umas muito boas, tem mudado, né? Mas a Almeida Revista Corrigida, a ARC, é o que a maioria usava, que é assim, são termos arcaicos. Não é boa a vossa concupiscência. Já precisamos chegar na evangelização sempre. NTLH? Isso, é. Agora essa aqui é a instituição de Lutero, né? Essa Não, aqui. mas essa aí é. Eu também Essa tenho. aqui, eu gosto muito dessa aqui. Eu também tenho. Você também tem. O que acontece? Já pensou, irmão, na evangelização? Você chegar para um jovem assim, não é boa a vossa jactância, mancebo. Pelo amor de Deus. Ô, irmão. Ele vai olhar assim para você e vai falar, quem é o seu líder? Não leve o seu líder, esse é um extraterrestre. Achar que você está drogado. Jactância, irmãos, olha só, o que seria jactância? Seria uma doença derivada de comer jaca dura? O que é jactância? Percebe? Concupiscência, isso é quase um xingamento, não é? Então, esses termos são arcaicos, são antigos, é o português de Camões, que negócio complicado. Aí, o que essas versões fazem? Elas trazem mais termos acessíveis, que nós conhecemos, não? Então, na vez de concupiscência, está desejo ilícito, não permitido, né? Jactância é orgulho. Percebe que facilitou, veio trazendo mais próximo. Então, essa versão é ruim ou é boa? Não, é boa, porque ela teve uma intenção. Quem traduziu para comunicar uma linguagem, por exemplo, a jovens, né? Outras a acadêmico, outras só para um devocional, que é a mensagem do NTLH. Então, a NTLH é boa para aquilo que ela foi escrita. Então, na minha opinião, não tem nem Bíblia ruim. Se ela atende o propósito para que ela foi feita, então ela é boa. Agora, para nós que estudamos, nós pesquisamos, então a NTLH não é fonte de pesquisa. Devocional, sim. Abre a Bíblia lá, você vê que é um negócio bem né, próximo e tal. A mensagem muito mais ainda, irmão. Procure a mensagem de vocês. A NTLH é a mensagem. A mensagem muito mais ainda. A mensagem foi escrita por Eugene Peterson, que é um pastor dos Estados Unidos, e ele decidiu escrever a Bíblia. Escrever assim, né? Lógico, ele não inventou nada. Mas ele, quando ele traduz, na mente dele, ele disse assim, que na mente dele estava assim, eu vou escrever de uma forma como se eu estivesse ministrando para a minha igreja, para os membros lá. Então ele trouxe assim realidades, né? Ou seja, aproximou muito mais da vida cotidiana. Mas isso é para um devocional. Agora para pesquisa mesmo, aí já não serve. Para quem estuda, já não serve, porque não é fonte, tá certo? Autoritativa para que a gente tenha. Então perceberam essa diferenciação, irmãos? Mas é boa, mas tenha todas quantas você puder. Agora NVI, NTLH, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Fiel, Século XXI, todas essas são excelentes, boas na linguagem, a gente já compreende mais, e todas elas são traduções fiel do original. E essa, moço? Aí eu não me lembro, não, porque tem que ver. Depois da editora Atos. Essa daqui, ó. Sabe o que eu preciso? Da Sociedade Bíblica do Brasil, preste-me, por favor. Sabe o que a gente precisa ver, irmãos? É aqui, ó. No começo da Bíblia, ela vai estar. Qual é a sua versão? Isso. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vai estar lá. Porque assim, geralmente é bem no comecinho, tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. ARC, Almeida Revista e Corrigida. É boa? Então ela eu não considero muito boa por conta da linguagem. Boa no sentido assim, ela não se aproxima tanto do original quanto as outras. Agora então ela não presta? Não, claro que presta, não é a palavra de Deus. Ué, é que tem termos que para nós a gente vai ter que pegar um dicionário de língua portuguesa, a gente vai ter que, entendeu? Mas não é que pode ficar claro, mano, joga fora não. Não vou jogar não. Vocês estão compreendendo essa questão, irmão, de versões e tal? Tá bom? Agora sim, o que é inspirado, amados? O que é inspirado? Qual é o texto inspirado? É o original. É o que os escritores, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que Lucas escreveu, o que Mateus escreveu.
Esses são inspirados e não contém nenhum O erro. original. Agora, agora cópias de manuscritos, aí é possível encontrar erros. Agora, não são erros a ponto, porque, amados, nós estamos falando de 2000 anos atrás, tá certo? Depois as pessoas, os copistas, né, vão copiando aqueles manuscritos todos, e é possível uma pontuação esteja errada, uma letra esteja errada, mas isso não interfere no todo, ou seja, não é um erro que vai comprometer algum ensinamento ali. Quando a gente pega, depois eu pego aqui o Apocalipse, né? Quando a gente pega, eu acho que é capítulo 10 de Gênesis, deixa eu ver se é o verso 5, verso 4, Gênesis, verso 4, deixa eu ver, verso 4, isso mesmo, Gênesis, verso 4, né? Gênesis, capítulo 10, verso 4. Gênesis 10 e 4. Professor, a minha essa Bíblia é judaica. Sim, não, mas ela foi traduzida para o português, não é isso? Sim, mas então veja no começo qual é a versão que é usada. Se é nova versão internacional, se é Almeida Revista Atualizada. Bem no comecinho, nas primeiras páginas geralmente tem. Se a mãe quiser, depois eu vejo direitinho, tá certo? Mas está lá. A gente vê depois, amada, pode ser? Vamos ver aqui que eu gostaria que vocês acompanhassem aqui o texto. Gênesis capítulo 10, verso 4. Então está lá escrito, pelo menos na minha versão aqui. É do inglês para o português. De inglês para o português. Mas será que é todos, pessoal? É a mesma? É a mesma. É? Ah, então tá. Então aí é pior ainda, porque ele pegou do inglês, pegou do original. Então, né? Mas vamos lá, 10 e 4 de Gênesis. E os filhos de Javã são Elisá e Tarsis, e Quitim e Dodanim. Não é isso? Então a gente pega o original, por exemplo, lá o hebraico, lá o manuscrito mesmo. Você vai no museu aí, está lá o manuscrito como foi escrito há séculos e séculos atrás. Então lá vai estar um copista, né, que era o cara que fazia lá a cópia mesmo, o negócio manual. Então de repente ele colocou Dodanim. Aí outro copista, ele colocou Todanim. Porque inclusive a letra no hebraico para D e T é muito parecida. Muito parecida. Aqueles desenhos que vocês viram, tem uns que, mas é muito parecido. Mas assim, Todanim ou Dodanim não faz diferença nem para você nem para mim. Quer dizer, o que isso está influenciando em uma doutrina, em um ensinamento, em uma informação? Nada. Então percebe, e a gente está falando desses erros, irmãos, que são pouquíssimos, só dei um exemplo, que são pouquíssimos em um livro que são um conjunto de 66 livros. Então é uma complexidade enorme, é lógico que vai ter, seja uma letra, mas não influencia em nada. Porque vocês vão ver no conteúdo do livro de vocês, no nosso livro, que a Bíblia tem duas propriedades, que é inerrante e infalível. Inerrante quer dizer que não contém erro de ensinamento, não se contradiz. Num livro lá do Antigo Testamento ensina uma coisa e no Novo Testamento está contradizendo. Isso não existe. Tá certo? Toda a Bíblia, isso não existe. A Bíblia é inerrante, ela não erra. Não contém erros doutrinários. Infalível, porque a gente vai ver depois porque é infalível. Mas ela não contém, não tem. Quando isso aqui parece que está contradizendo essa passagem, é porque a gente está estudando um pouco. A gente está faltando informação, ou está interpretando errado, alguma coisa tem lá. Então vamos buscar. Tem os paradoxos, as aparentes contradições, mas nos falta informação. Por isso que a gente está pensando que está certo, mas tem sim uma forma de resolver algumas aparentes contradições. Deixa eu pegar aqui o Apocalipse, não esqueço, né? Aproveitar que o negócio está fácil aqui. Apocalipse, capítulo de número 2. Essa aqui está facinho, no meu tempo tinha isso não, pastor. Comecei a estudar, a gente tinha que ir lá para saber dessas coisas. Vocês têm tanto material disponível. Na faixa ainda, né, meu? Está lá igual salvação de graça. É verdade. Tá lá no... Alguém pagou um preço, né? Tanto para a salvação quanto para o material. Mas, no Google, o doutor Google sabe de tudo hoje em dia. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 20. No Apocalipse 2 e 20. Na verdade, aqui eu estou voltando na pergunta do Varão, agora não sei se foi do Varão, sobre isso mesmo, né? Sobre a questão dos termos e tal, e por que tanta versão. Então eu acho que eu falei alguma coisa
contribuiu, mas eu quero pegar aqui um exemplo prático. Então, 2:20, não é isso? 2:20. 2:20 de Apocalipse. Isso, deixa eu ver aqui, achar aqui nessa interlinear. Rapaz, aqui foi longe. Pronto, achei. Achei 2:20, né? As últimas não tenho contra ti, que deixas a mulher de Isabel, que diz, ela mesma se profetiza, e ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e cometerem coisas sacrificadas aos ídolos, né? É isso mesmo, está parecido? Tá bom. Então é interessante. Acho que NVI e Almeida, né? Ah, sim, é. Eu estou pegando aqui Almeida, revista e atualizada. Está aqui, tem NTH no meio aqui, mas estou pegando atualizada. Mas a questão é, na palavra mulher aqui, no original está gunaika, de onde vem guné, ginecologista, né? Então gunaika, ou guné. Quando a gente pega a versão, nossa, eu não trouxe para vocês a Septuaginta. A Septuaginta seria o Antigo Testamento, que é hebraico, só que foi traduzido para o grego. Então eu até teria lá, esqueci, não um tijolão, né? Negocinho, mas acho que até a moto ia vir empinada assim, por isso que talvez eu não trouxe, não lembro. Mas assim, o que acontece? A gente pega lá, onde Acabe, lá em Reis, não me lembro agora do texto exato, onde diz que Jezabel, o profeta dizendo para o Acabe, Jezabel, a tua mulher, é a mesma expressão que está aqui em Apocalipse 2:20, né? Lá está então gunaika, é a mesma coisa, só que lá está tua mulher, aqui não foi traduzido por tua mulher. Nós deduzimos então por esses termos que a mulher que se refere aqui a Apocalipse era a mulher do pastor, que era essa profetisa que ensinava coisas erradas, porque a expressão gunaika é tua mulher. E para quem era a mensagem das casas de Apocalipse? O pastor, né? Pastor da igreja, pastor em Éfeso, pastor de Esmirna, pastor. Então a gente descobre aqui que a esposa do pastor aqui era quem era essa profetisa que ensinava coisas erradas doutrinariamente na igreja. Vocês percebem? Então percebe, Varão? Quando a gente pega do original, a gente tem mais informações, né? O leque abre, né? Sim, a gente tem mais material, a gente está indo lá no original. Agora, não tem condição do português traduzir dessa forma, porque quem traduz palavra por palavra. Para mim é uma das piores formas de traduzir, porque se você traduzir palavra por palavra, mas dependendo não vai. Se Que for nem no minha caso. base, não... Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. No caso, lá no livro dos reis, a mensagem foi dita para Acabe, Para Jezabel, sobre isso, a tua Jezabel. mulher, e foi escrita, obviamente, no hebraico. Sim, mas a Septuaginta é o grego, na Sim, versão. a Septuaginta do grego. Isso. Só que essa mensagem de Jezabel foi dirigida diretamente pelo profeta à pessoa de Acabe. Então está dizendo, olha, a tua mulher, Isso. escrito no hebraico. Agora aqui no Apocalipse, no caso, escrito no grego. Sim. Só que essa mensagem ela não foi dirigida exatamente, lógico que foi dirigida ao pastor, ao anjo da igreja. Mas pode fazer essa como é que fala a palavra? Esse paralelo? Pode fazer esse paralelo? Sim, porque assim, nós estamos pegando então a Septuaginta, que é essa versão, essa tradução do hebraico para o grego. Então a gente está falando de grego e grego, né? Sim. Septuaginta também é considerada uma tradução que ela tem crédito para que a gente possa então extrair essas informações. Mas vindo do hebraico, né? Isso, mas foi traduzido para o grego. Então aqui é grego e grego, então a gente está comparando a língua e as expressões são a mesma, entendeu? Então foi traduzido ali o equivalente do hebraico para o grego, então grego e grego. E aqui então é dirigido, como você bem falou, para o Acabe e aqui é dirigido para o pastor, as suas esposas. Então o termo é equivalente, é igual. Então é por isso que se deduz essa questão. Não estou nem afirmando categoricamente, a gente não vai brigar por isso também se você discordar. Não, porque é uma questão de, como né, aqui tem várias pessoas que participam, que pregam a palavra, então, tipo assim, né, é seguro ele, em cima de uma pregação, ele se expressar dessa forma, ele não vai essa é a minha dúvida aqui. De repente alguém, tipo assim, não, isso é heresia, cara, o que você está falando não tem fundamento. Então é seguro você se expressar dessa forma? Bom, Júnior, é assim. É uma conjectura. Uma analogia. É uma analogia, uma conjectura, você conjecturar dessa forma. Veja bem, não é conjectura porque eu estou trazendo uma base que é linguística. Certo. A conjectura quando a gente imagina. Certo. Conjectura eu chamo na teologia, num termo mais refinado técnico, viagem na maionese, né? Então não é viagem na maionese.
Né? Tem esses termos técnicos que a gente usa de vez em quando. Então não é assim uma divagação. Não é que eu estou imaginando, eu acho que é assim, não. Eu peguei aqui a base linguística. Então eu tenho um fundamento para afirmar o que eu estou afirmando. Então quando a pessoa fala assim, é assim, não, tudo bem, é assim. Mas de onde você está tirando isso? Eu não posso nunca falar assim, não, eu acho que é assim. Não tem como. Vocês podem se formar em básico em teologia, médio em teologia, bacharel em teologia, PhD, DD, tudo quanto é graduação. Mas achólogo nunca vai. Não tem achologia. Não tem possibilidade. Agora, quando uma pessoa fala assim, isso não é assim, aí ela precisa falar, então, por que ela está dizendo que não é assim? Qual é a base dela? Vocês percebem que quando a gente argumenta, a gente tem que trazer as bases? De onde eu tirei isso? Né? Quais são os fundamentos? De onde tirei? Da arqueologia, da história, da geografia, da língua original, da cultura? De onde foi? Então, quando a gente afirma algo bíblico, tem que ter uma base. Essa é a questão. Mas assim, pregação, ela tem uma finalidade. Dificilmente a gente vai chegar na igreja domingo à noite e trazer algumas questões um pouco complicadas. Aqui a gente chega numa compreensão, porque nós paramos para isso. Nós vimos exposto para isso. Para estudar, para argumentar aquilo que a gente sabia. A gente está disposto a desconsiderar talvez, porque a gente foi disposto a isso. Agora, em uma igreja onde tem um monte de gente, pessoas que a maioria não estão nem com coração ensinável, nem vieram para aquilo, né? Então tem essas dificuldades. É por isso, irmãos, assim, aluno de teologia aprende aqui e já quer pregar no outro dia. Não, tome cuidado, calma. André, faz favor, um pouquinho, não sei Sim. se isso aqui pode ajudar a minha visão, uma benção. Vê se você consegue ler, acho que é Qual é esse o texto? É daqui, isso aqui é aqui, está aqui. Do profeta. Está na profecia, inclusive. É chave linguística isso aqui. Tá. Ela é vista como mulher proeminente. Isso aqui é uma explicação, então, né? Do texto lá. É um comentário. Exato. Ela é vista como mulher proeminente, reivindicando para si o dom da profecia e levava muita gente à adoração e festas pagãs, que frequentemente envolvia promiscuidade sexual. Aqui é um comentário, então, do texto. Exato. Sim, então a gente... Quem chamou? Ouvi a voz de eu alguém? falei, isso é a mulher do pastor. Isso, essa passagem que nós estamos falando. Isso. Então está trazendo a informação, inclusive, que está corroborando para quem eu estou falando, né? Maravilha, não estou tão errado assim, então ainda bem. Agora, eu quero trazer para vocês essa realidade que a Bíblia, ela é um pouco mais complicada quando a gente de fato quer estudar ela, né, como deve ser estudada. Complicada não é impossível, também não é aquela complexidade enorme, só que a gente vai adquirindo mais materiais, mais ferramenta. E eu estou falando, na verdade, de inspiração. A inspiração, então, é exatamente as palavras que Deus quis que estivesse lá. Agora, o que é inspirado? São os autógrafos, ou seja, os que foram escritos pelos escritores, os apóstolos, profetas, etc. Então, esses aqui são passíveis de avaliação, de estudo? Sim, os autógrafos não eram. Tá certo? Porque há a questão humana, mas em tudo isso não perde a inspiração. Não perde... O que nós temos hoje, embora tenha essas dificuldades, é a palavra de Deus? É a palavra de Deus, Deus. É a palavra de Deus. Tá certo? Mas tem lá essa variante, tem essa aqui. Por exemplo, quando a gente pega... Vou pegar aqui João capítulo 5. João capítulo de número 5. Evangelho de João. Aquele texto bem conhecido lá do canto de Betesda. Capítulo 5, né? João 5. Então vamos lá. Mateus, Lucas. Chega João não, né? João capítulo 5, versículo de número 4. Então, João 5 e 4. Deixa eu ver aqui. João 5 e 4. Estou pegando aqui, olha só, irmãos, do original, tá? Eu estou pegando aqui de uma das melhores versões que nós temos no mundo. De onde saem as traduções originais impressas para o mundo, é na Alemanha, de onde veio essa aqui. Eu, por bondade de Deus, tenho uma tia que mora lá na Alemanha. Então a minha titia mandou na faixa para mim esse trem aqui. A Septuaginta, tudo isso aí. A minha tia que é. Essa Deus, cadê? Tá aí. É levantar um calor aqui, irmão. Ele dá uma coisa e me dá um erro. Vamos lá, irmão. Capítulo 5, então, verso 4. Estou pegando do original. Uma das versões mais confiáveis do mundo. E tem o verso 3, inclusive, né?
O verso 3, que na nossa língua está assim: nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Ok, verso 3. O verso 4 está assim: porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aí quando eu procuro aqui o verso 4, não tem. Não tem o verso 4 aqui. Tem um 3, pula para o 5. Ah, tá. E eu não estou dizendo que o verso 4 Foi inventado. foi inventado. Agora, quem pegou aqui e fez essa versão do original, pegou de um manuscrito que não tinha. Por quê? É possível que foi um acréscimo do copista, porque havia uma tradição lá em Jerusalém na época, naquele alpendre, que era, a gente estuda então a questão da arquitetura do alpendre lá do templo, e tinha vários patamares, né, que são o alpendre, uma abertura em cima, onde entrava-se um vento, movia as águas, e cada um que ali pulava era sarado. Agora ninguém nunca viu o anjo lá, só que havia essa tradição, que era o anjo que agitava as águas. Mais ainda, os judeus davam um nome para o anjo, que era o Rafael, que é o Deus cura, Rafael. Percebe? Então foi introduzido aqui uma crença que havia na época. Só que alguns copistas colocaram essa crença e outros não. A pergunta é: isso interfere na doutrina? Isso interfere na mensagem? Não, irmãos. Não. O que eu preciso procurar no texto é aquilo que o texto quer passar, a mensagem que o texto quer passar na sua mensagem principal. Tem coisas que são periféricas, tá certo? Tem Mas coisas... então esse versículo não é uma afirmação. Não, esse versículo não tem aqui nesse, porque quem escreveu isso aqui pegou de uma cópia que não tinha, porque o escriba que fez aquela cópia não colocou isso, porque não fazia parte do original daquele manuscrito, mas outro manuscrito tinha. Esse escriba não poderia ser o saduceu, que não acredita em espíritos? Talvez, mas também não era assim uma... Eles não escreviam o que queriam, o ofício deles era copiar, fielmente. Sim, mas a briga deles era essa, né? O fariseu, ele acreditava piamente na morte pós-vida. Sim. Tanto é que Paulo vai ver lá dentro do cenário e vai falar: não, tem saduceu e tem fariseu. Mas aí, irmão Júnior, os copistas, eles não também, senão ia virar uma bagunça, né? Ah, então eu vou copiar aqui, eu vou colocar o que eu quero e o que não quero. Não, eles tinham... O Alex não falou do processo de cópia não, né? Como era feito e tal. Então eu vou deixar para ele falar que é um pouquinho mais para frente. Mas a questão é assim, era muito rígido. Uma pessoa, um copista, para ele, as letras eram contadas, palavras eram contadas. Se houvesse algum erro que de fato comprometesse o texto bíblico, eles pegavam todo aquele trabalho que era de meses ou de anos e queimavam simplesmente para não ter nenhum risco. Então havia um processo muito rígido, era muito criterioso para um escriba copiar. Não era uma pessoa só, era uma equipe que avaliava tudo aquilo. Então assim, o cara não escreveu o que ele bem entendeu. Ah, não é assim, não é assado, né? Mas tem essas questões de variação. Agora o que a gente tem que entender principalmente assim, irmãos, não influencia em nada na inspiração, na verdade bíblica e nas doutrinas. Tá certo? São coisas que a gente fica espantado, nossa, né? Então, percebe que deu um choque assim? Mas eu posso crer que pode ser, mesmo que seja em forma de vento, vamos dizer assim. Aí a gente vai estudar, servo de Deus, o porquê então que eles acreditavam que eram anjos. O Antigo Testamento, os Salmos inclusive, vai dizer que os anjos são ventos de Deus, né? São mensageiros de Deus. Quem são os ventos de Deus? São mensageiros, que são os anjos, os ângelos, são mensageiros, os malak, né? No hebraico. Então são mensageiros. Então para eles o vento, e a gente vê na Bíblia essa representação de ventos como sendo representações dos anjos mesmo, né? Que batem as asas e vento e tal. Então assim, uma coisa é ligada à outra, não é uma coisa assim que não tem sentido. Tem sentido pela cultura, pela crença que havia. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, capítulo 12. Quando o Pedro, ele é liberto, aí chega na casa lá do Salomé, né? Do Marcos lá, do João Marcos. Aí vai bater lá, atende a Rhodes, acho que é Rhodes, né, a menina? Atende lá,
Quando vê Pedro, ela ficou tão extasiada. É os crentes que oram e não acreditam na resposta da oração. Eu estava orando por Pedro de Bertoli cheio. É uma coisa interessante, né? Eu fico assim. Milagre veio muito pra você. É. Atos 12, o quê? 12, não sei, mano. Acho que é verso. É 12, mas deve ser verso 5, 6, 7. Vai lá. Eu estou descrevendo a passagem, depois vocês pegam aí, mas está aí. É isso aí. E aí o que acontece? Ela fica maravilhada, vai correr e contar para os discípulos. Chama até de Luca. Aí fala assim, não é anjo não é Pedro, não é o anjo de Pedro. Então eles tinham uma crença que cada pessoa tinha um anjo que parecia com ela, que era o anjo da guarda. Então tudo isso não é uma tradição, percebe? Então essas coisas a gente vai colhendo da cultura, vai colhendo aí dessas informações para a gente chegar o porquê que as pessoas falavam isso, por que elas acreditavam nisso. Nós estamos estudando um livro, irmãos, que é dentro de uma cultura que é totalmente diferente da nossa. Em hermenêutica, eu acredito, eu gostaria muito de vir trazer essa matéria para vocês, hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto, que é assim, por exemplo, a gente pega lá Provérbios, acho que é 25 e 11 de Provérbios. Só para exemplificar isso aqui, eu volto para a questão da matéria. Amanhã é lá, né? Oi? Amanhã é hermenêutica lá, né? Não, é dia 7, pastor. Dia 7? Ainda tem mais umas 2 aulas lá, eu acho, e a gente entra na hermenêutica lá. Professor, 25 e 11 de Provérbios. desculpa, como o senhor citou hermenêutica, depois você pode ir no original em relação em forma de pomba? Você quer expressão? É. Você Original. Como tipo tá assim, lá? não, exato, como está lá. Sim, ali foi uma visão, né? Não é que era um... Exato. Uma visão Isso eu abstrata. perguntei. Se eu falar hermenêutica, eu já vi isso na cabeça. Isso. Mas lá é uma visão. Mas o que está descrito lá é justamente aquilo mesmo. Tá bom. Não tem... Tá bom. O 25 e 11, essa matéria para mim é o divisor de águas na teologia. Hermenêutica, tá certo? Para mim é a principal, se não uma das principais, mas para mim é a principal. Aleluia. 25 e 11 É inspirado, de tá Provérbios. inspirado. Como maçã de ouro em salva de prata, Deus que está movendo ali. Está inspirado, né? Como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Sinceramente, amados, quando você ouve isso ou lê isso, que sentido tem isso na sua cabeça? Sinceramente. Como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Que ligação tem? Que significado tem? Que sentido tem? Que a palavra dita em seu tempo é perfeita. Você está perguntando? Eu perguntei primeiro? Tá frio. Então você está afirmando isso? Não, eu estou te respondendo que você perguntou o que você acha disso. Aí eu falei assim, que a palavra, como uma maçã de ouro, a palavra dita em seu tempo, ou seja, uma palavra dita no tempo certo, é como se fosse maçã de ouro em salva de prata. Tá, mas que significado tem? Qual a palavra? Uma palavra boa, não sei, talvez seja assim. Ela se completa. É que você falou assim, o que você acha? Não, o que vocês estão fazendo isso? Vocês estão fazendo justamente isso. O que eu acho? Não sei, talvez está imaginando, tentando. Mas nós não podemos lidar com a Bíblia assim. Essa é a questão. Eu preciso saber exatamente o que significa aquela expressão. Porque senão a gente tem, na hermenêutica, a gente tem a chamada exegese. A exegese é onde a gente extrai dos originais o significado. A exegese é o contrário. A exegese, então, eu extraio o significado e compreendo. A exegese é o contrário. Eu tiro daquilo que eu acho, compreendo, sei das minhas informações e coloco o significado na Bíblia. Muita gente faz isso. Assustadoramente, muitas pessoas fazem isso. Coloca achismo. A maioria. Sim, exato, a maioria. E não cortando a sua aula, e principalmente esses pregadores avivalistas. Sim, claro, que não são expositores, né? Você entendeu? Porque o texto expositivo, ele requer muito mais daquele que vai estar ministrando ele. Por quê? Ele vai extrair do texto o que o texto quer dizer. Eu não pego, às vezes, eu pego uma frase ou um versículo ali, e dali eu crio um texto, entendeu? Crio um texto e uma mensagem dentro daquele texto que não quer dizer o que quer dizer para nós o texto. Deixa o pastor terminar. Sim. Concorda, André? Você pode? Não, você concorda com o que eu estou dizendo? Sim, claro, exatamente. Aí eu vou pegar um versículo aqui, irmão, aí eu fecho a Bíblia aqui,
tem gente, tudo bem, que tem facilidade. Fecha a Bíblia aqui e vou expondo a minha ideia dentro daquele versículo. Não tem. E a mensagem de Deus não é essa. Não tem autorização de Deus para falar aquilo que ele não disse. E a gente fala muita coisa E que Deus tanto não a disse. pregação expositiva são poucas pessoas que trazem, porque Pouquíssimas. nem todo mundo tem. Expositivo é pouca a pregação. Pouquíssimo. É preciso saber também qual que... Pode falar. É preciso saber também, porque assim, como é um livro poético, né? Um livro de sabedoria, de sapiência, é preciso entender... Provérbios, tá falando? Provérbios, Sim. precisa saber qual que é o sentido da cultura. Porque é linguagem poética. Isso. Então não é literal. Não é, então, porque é uma taça de prata com uma maçã de ouro dentro. Mas que sentido tem isso? Que significado? Qual é o paralelo? Essas questões que eu estou dizendo para vocês que precisamos saber exatamente naquela ocasião, naquela cultura, naquele contexto, porque para eles não estava claro. Eles não precisavam de interpretação, somos nós que precisamos de interpretar a Bíblia. Os primeiros ouvintes não precisavam, para eles era tranquilo. Então para eles era nítido, e é por isso, inclusive, que foi falado. Porque para eles tudo aquilo era entendido. A mensagem era eficaz. Agora nós, irmãos, que estamos em outra cultura, século 21, nada a ver com Palestina, outra mente, a mente do ser humano é outra, conhecimento, uma série de coisas. Por exemplo, quando a gente pega, não estou falando daqui a pouco, viu? Quando a gente pega o Josué capítulo 10, verso 12, que vai dizer que Josué lá ele ora e o sol para, né? A luz e o sol para que Deus dê a vitória e tal. A minha pergunta é, qualquer menininho hoje, de 8 anos, 9 anos, não sei, talvez ele tenha essa informação, quando ele lê, fala, opa, o sol e lua não gira, aliás, o sol e a lua não giram em torno da terra. Qualquer menino de 9 anos deve saber isso, né, na escola. Então está errado lá? Não está errado. Quando eles escreveram não numa linguagem científica, é isso que a gente precisa entender na Bíblia. A Bíblia não tem linguagem científica, tem uma linguagem que a gente chama de fenomenológica, pela observação que eles tinham. Porque, irmãos, imagine você naquela época, olhava aqui, ó, olha aqui para o lado esquerdo, leste, sol nascendo, né? Aí o bichinho ia fazendo assim, ó, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11, meio-dia, estava aqui. Aí então, ia se pondo o sol e aparecia a lua lá do outro lado. Ia fazendo. Qual é, pela observação, a conclusão que eu chego? O sol e a lua estão girando em torno desse triângulo. Não é, irmão? Então o que ele escreveu? Pela observação. Estava errado? Não. Porque a Bíblia não tem intenção de ser escrita com a linguagem científica. Até hoje, por exemplo, no meio... Alguns ateus querem pegar essas coisinhas assim porque eles não estudam direito. Né? Estudasse a Bíblia com honestidade, inclusive. Às vezes não estuda, porque todo ateu que estuda a Bíblia se converte. É verdade. É verdade. Começa a estudar. Então, olha só. Por exemplo, hoje, até no meio científico, fala assim, o sol nasceu. Ou o sol nasceu às 6 horas. Essa linguagem científica, o sol nasceu às 6 horas? Sim ou não? Não, o sol nasce? Não. Mas é a expressão que, inclusive, no meio da ciência é usada até hoje. Então, é uma expressão que não é científica. Como também foi escrito lá, não uma linguagem científica. Nós sabemos hoje o que é rotação, o que é translação. Sabemos que hoje tem o sistema solar e está paradinho lá, né? E é a Terra que gira em torno de si, rotação em torno do Sol, da cultura da época, no caso da situação da época. É o grau de conhecimento. Da época. Isso. Então a gente precisa entender, irmãos, ter essas informações, para que quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, opa... Achei um livro. Nossa. O que significa isso? Aí nós temos que ir onde para saber isso? Lá na época. Estudar a cultura. Inclusive, o que é a hermenêutica? Ela é o exercício de nós buscarmos na mente do escritor o que ele estava pensando quando escreveu aquilo, qual a sua intenção em comunicar aquilo, em usar aquele termo, para quem ele escreveu, por que ele escreveu, onde escreveu, para quem escreveu. São perguntas que devem ser respondidas uma a uma. Só depois de todas essas perguntas respondidas, aí a gente pode falar assim, diz o Senhor. É isso mesmo. Papai amado. É lindo. Você percebe, não? Então, assim, a hermenêutica é isso, é você escavar. Então a gente tem que ir lá, escavar onde Pedro morreu, escava lá, pega o defunto, né, pega o seu cérebro, faz a autópsia, corta, pega o cérebro dele e fala, e aí, Pedrão, o que estava aí na tua cabeça? Entendeu? Aí Pedrão vai falar, eu falei assim, assim, assado, Mas na verdade, esse é um exercício árduo.
mas todos nós precisamos fazer. E aí essa matéria hermenêutica vai nos dar ferramentas para que a gente faça isso, ou seja, passa a enxada e o serrote para serrar a cabeça do cidadão. Mas, Agora, falando pra mim, tem um qual livro. é a interpretação dessa Vamos na maçã? Por favor. Voltando à maçã. Qual é o teu nome, amada? É. Irmã Érica, Voltando à maçã. eu preciso prender a audiência, mano. Isso aqui é igual novela. Você Mas pode ser que na próxima isso é capítulo interessante. vai ser isso. mas não. Avançada. Dificilmente, talvez esse texto especificamente não vai, talvez o professor trazer, mas vai dar as ferramentas para que vocês lidem não só com esse, mas com outros mais. Porque a hermenêutica não é uma matéria que vai explicar todo, vocês vão ser, eu tenho certeza. André, mas o que significa tal palavra? Mas o que significa tal texto? Não, a hermenêutica não é essa proposta de explicar todos os textos da Bíblia. É para te dar ferramentas, princípios, regras básicas para que você, aluno, possa ter condição de ir lá e interpretar a Te Bíblia. dá um caminho, né? Isso, porque primeiro que eu não tenho nem condição de interpretar todos os textos que vocês têm dúvida na mente, eu também estudo. Né? Quem quer ser um bom ensinante tem que ser um bom aprendente. Tu queria falar, Laura? Eu li. Eu vou falar, irmão, eu vou falar. Eu não vou sair com esse negócio Não no só coração. assim, você tinha falado, o pastor até comentou de pegar a palavra. Eu tinha lido 2 versículos, eu só lembro do final, falei, meu, o cara vai perguntar, eu lembrei que o senhor falou. Sim. E aí aconteceu, Jesus chorou. Sim. Não dá uma explicação, você fala, Jesus chorou, sofrimento. O que você vê nisso? Eu vejo o que o texto me mostra antes e depois. A morte, né? Verso Mas ele isso 34. daí, eu ouvi várias coisas que não foi só isso. Não, foi Existe isso. A alguma morte coisa- de um amigo. Quem perde um amigo simplesmente Chora, é assim, a então. consequência é chorar. O problema da. Eu estou entrando na hermenêutica aqui, que não é o caso, né? Mas assim, a hermenêutica, inclusive, vai corrigir esses erros, que a Bíblia a gente não lida assim, irmãos. Vamos lá e. É igual o cidadão, né? Eu vou sair dessa igreja, essa igreja aqui tá terrível e tal, mas aquele espiritual, né? Quero ver o que Deus fala comigo, né? Aí abriu. A gente tinha uns 15, 17, 18 anos atrás uma chamada caixinha de promessa. A gente tinha em casa, ainda arrependa-se do seu pecado, já me deu sabedoria. Então assim, irmão, só faltava um papagaio lá, o louro, para pegar o coisinha assim. Não é assim que se lida com a Bíblia, irmão. Só que você tem. Aí presta atenção. Aí o irmão abre assim, aquela passagem que acho que até o Paulo falou sobre Davi e Absalão, não foi? Foi aqui que ele falou? Paulo, domingo? Isso, é. Aí assim, olhou assim que Davi estava lamentando, né? Meu filho Absalão, meu filho. Eu disse, já sei, vou abrir um salão. Assim que a gente lida. No finalzinho você precisa trazer um negócio, senão vocês dormem, né? Aí, amada, deixa eu não posso fazer, eu fiquei com o coração pesado agora, achando assim, eu não vou falar isso. Eu vou dar uma breve, rapidinho, que eu tenho 14 minutos, tá? 14 minutos, 59, 58, 57. O provérbio 25 e 11, com maçã de ouro e salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Tá bom, vamos pegar então o contexto da época. Imagine não, isso é sabido, né? O cenário lá da Palestina que nós conhecemos hoje, o sol calcicante, temperatura lá de seus 43, 44, 50 graus, até mesmo chega, né, naquela região. Então imagine só a pessoa sedenta, aquele calor enorme. Uma pessoa com uma salva de prata, ou seja, uma bandeja de prata, com uma maçã de ouro. O problema é que essa maçã de ouro não é a maçã que nós conhecemos. Naquela época, a maçã de ouro era a laranja, que era dourada. Eles chamavam a laranja de maçã de ouro. Imagine a cena, já é um negócio assim bonito, esteticamente de ver, não é? Uma bandeja de prata, uma fruta dourada em cima. Uma pessoa então indo em direção à outra. O que é essa outra pessoa que está sedenta, né? Que está ali com aquele calor enorme? Ela tem um alívio, porque ela vai pegar aquela fruta que vai refrescá-la, vai aliviá-la. Isso. Então, da mesma forma que essa cena, essa pessoa levando uma fruta para outra que está sedenta, vai trazer alívio para ela, esperança para ela. Assim também a palavra que é dita no seu tempo traz esperança, traz alívio. Percebe que fez todo o sentido então essa comparação? Quando a gente tem a pequena informação, mas a informação correta, percebeu, Varão? Aqui na explicação está falando assim, está falando assim, fruto da família com maçã, pera, amarelo, laranja. Exato. Eu queria deixar bem Todas claro. essas variedades eram Só essa explicação vale a mensalidade do mês. Exatamente. Exato, amado, exato. Vocês percebem, amados,
que nós temos que ter é o seguinte quando a gente interpreta o texto bíblico. Informação correta, não é qualquer tipo de informação. Porque tem gente viajando na maionese, dizendo coisa que Deus nunca falou e nunca esteve lá na mente do autor, não é fácil. Esses são os malabaristas de texto. Tem um bocado por aí. É que nem Mateus 6,33, né? Exato. Tem muitas pessoas que confundem, né? Que está descrito o versículo lá, aí todas essas coisas, né? Uhum. Aí são 3 coisas, na verdade, que ele se refere. Buscar primeiro o reino de Deus, sua Não, justiça mas- e estas Mas coisas... o que são estas coisas? Exato, né? porque vem antes dos 33, é fácil. 32 fala tudo. 32, 31. O Mas do texto, 5 em diante já o fala. texto, tirado do seu contexto, já é pretexto. Pretexto. É a máxima que a gente tem, né? 6. Mas isso é hermenêutica. Deixa eu voltar, me arrepender do meu desvio e voltar aqui para... Graças a Deus de cair. Olha aqui, ó, olha para mim, ó, presta atenção em mim. Ó a sobrancelha, Ó, olha a ó, sobrancelha do ó, professor. Então, vamos pegar um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu falei sobre inspiração. Eu vou falar de 4 propriedades da Bíblia. 4 propriedades da Bíblia. Obrigado, pastor. 2 Timóteo. Capítulo 3, versos 16 e 17. 16 e 17. Tenho ainda mais 10 minutos para desespero de vocês. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Alguém, por favor, leia, por gentileza. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Isso. 4 funções da Bíblia. O senhor falou propriedade. Anotem. 2 Timóteo. Desculpa, então eu Pode ser corrijo. funções? Funções. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, é o que foi lido. Então vamos lá. Primeira função da Bíblia. Primeira função. Ela é pedagógica. Pedagógica, é assim que escreve, né? Segunda função. Ela é diagnóstica. Diagnóstica. Terceira função. Ela é terapêutica. Terapêutica. Onde tem aqui um acento, meu Deus do céu? Aqui, né? Terapeuta. A gente chamava de chapeuzinho, é isso? Terapeuta. Aqui? Sai. E a quarta função, tem um azinho aqui, ela é prática. Glória. Ela é prática. Está escrito no texto, vocês não perceberam? Eu vou ler de novo, que me deu. Ensinar pedagogia, é isso? Ensinar, redarguir, que seria diagnóstico, corrigir, que seria terapêutica, e Instruir. instruir, que é prática. É isso. É isso. O que seria redarguir, varão? Tem Redarguir. uma palavrinha melhor para ajudar a gente? Qual? Corrigir, redarguir. Pergunta aqui depois. Não, o senhor está perguntando. Está escrito Eu tenho a resposta. Judeza. Eu não cabe nessa, não, porque o aluno vai perguntar e eu respondo, é isso mesmo, ou não é? Não, eu já não cabe nessa. Se eu pergunto, tem que ter uma afirmação. Sintomas, né? Redarguir Sintomas. é responder, mano. Porque você está vendo em algum lugar aí, não é isso? Daí eu anotei. Isso. Então, é isso que a gente tem que fazer, irmãos. De fato, não sabe? Vamos ver onde tem dicionário de língua portuguesa, outra versão, é isso mesmo. Exatamente. Amado, você fez a ligação ou você já tinha estudado? Não, na verdade eu coloquei em ordem aí, né? Aqui está em ordem, porque você está falando de 4 funções. Isso. Então eu coloquei em ordem do que está escrito aqui. Então como você colocou pedagógica, Isso. obviamente eu associei o ensinar. que é Pedagogia, então. pedagogia. Então, a primeira função da Bíblia é ensinar. Isso. Amados, a Bíblia Pedagógica ensina. é um livro, isso, ensinar. Aí, ó, o servo de Deus, ele falou muito bem aí. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar.
Então, primeira função, pedagógica, ela ensina. A Bíblia, ela ensina, irmãos, ensina-nos. O que ensina-nos? A viver, a ser gente, como gente deve ser. Amém. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia é um livro para nos ensinar a ser um humano. Como humano, a imagem e semelhança de Deus. Eu gostaria, não vou ter tempo, infelizmente, de trazer um bocado de exemplificações aí sobre essas questões e trazer um ensino da Bíblia sobre todas as áreas da vida, familiar, profissional. Porque assim, irmãos, eu estou assustado com o evangelicalismo do Brasil, onde os evangélicos acham que pode ter uma vida na igreja, ministerial, vida familiar, vida social, vida profissional. Separa, né? Compartimentalismo na vida. Isso é um perigo. Isso é um perigo, não é? A Bíblia não dá essa possibilidade. A gente não é nem gato para ter um monte de vida, minha vida profissional. A gente é ovelha, é uma vida só. Só a vida. Integrada. É uma vida. Nós temos uma vida. Então, assim, eu queria trazer um monte de coisa, não tem como agora. Isso é uma vergonha, né? Queria ter várias. Mas amanhã você vai trazer algumas instruções, né? Acho que sim. O ensino dos E obreiros. Timóteo, inclusive. Liderança. Vem cá, pastor. Você está sendo filmado ali, diga ali para a câmera. Deixa eu ver, eu não ia vir também. Você não viu tudo. Vem cá, irmão, rapidinho, que eu tenho só Não ia vir, mas 5 resolvi. minutos. Acabou de resolver. Tenho 5 minutos. Se eu Claro. quis dizer, pelo que eu 10, disse, professor, pode ir. não dá para você ser muita coisa. Isso que eu quis dizer agora? Não entendi. Não, desculpa. Ele não entendi O que? A função? Sobre a vida, ele Não, ele está entendeu. falando sobre essa questão de ser crente 007 na empresa. O que eu estou dizendo assim, é que a Bíblia ensina que nós precisamos ser uma pessoa só. Uma pessoa só. Em todos os lugares. Não há possibilidade, que eu vejo, não falar minha vida profissional, minha vida ministerial, minha vida social. Isso não existe. Sou igual a tudo. A vida é integrada. E a Bíblia tem ensinamento para todas as áreas da vida, para todos os aspectos da minha vida, que é uma só. Então eu queria falar sobre. Então ela ensina tudo a respeito da vida, que é pertinente à vida, daquilo que é essencial à vida. Ela não vai ensinar aquilo que não é essencial à vida. Física, química, matemática, essas coisas não é nem de Deus, eu acho. Então vamos lá. Tem algum professor de coisa? Não. Ô, meu irmão. Agora, você considera depois? Prefiro a teologia. Ó, mano, leia aí, por favor. Nem humano, Leia. Sou de exatas, Mas assim, tu é de exatas, eu sou de humanas, então é só uma brincadeira, tá bom? Então, proveitosa para ensinar, é pedagógica. Ela é para redarguir, que é? Você falou para responder. Por que diagnóstica? Porque ela traz a resposta da nossa condição, que é o médico, que ele faz o diagnóstico. Agora é interessante que ela responde. Por que então o diagnóstico é a resposta se o médico usa, na verdade, perguntas para saber como é a nossa situação? Não é isso que acontece? É um método, é só um método técnico só. Mas na verdade eu que estou lá perguntando. E é ele que está respondendo o que eu tenho. Então ela é diagnóstica, ela nos fala toda a nossa condição. A Bíblia é um negócio fantástico. Faz assim uma ressonância. Isso. Faz uma ressonância assim, ó, na nossa alma, no nosso espírito. É um negócio impressionante. Não passa Nada. Na divisão da alma e do espírito. Não tem nenhuma maquininha tecnológica que faça isso, né? Vai na divisão da alma e do espírito. É apta para discernir não só os pensamentos, mas as intenções do coração. Hebreus 4:12. Um negócio assim, medonho, no sentido de assustador. Na minha terra é medonho, né? Assustador, medonho. Então, redarguir, que quer dizer diagnóstica, ela é terapêutica. Olha que coisa interessante. Para corrigir. Terapêutica, ela corrige. Ela corrige. O que é terapêutica? Não é tratar, irmão? Porque a correção que nós entendemos em muitos meios evangélicos, a correção é punição. Só que a Bíblia vai ensinar que a correção de Deus nunca é meramente punitiva, e nem primeiramente punitiva, e sempre sim corretiva. Quando nós disciplinamos uma pessoa, é porque nós estamos discipulando essa pessoa. Ou seja, vamos ensinar de novo. Não é punir, não é castigar, não é excluir, não é banco. Tá certo? Amém. Então, aqui, terapêutica, ela trata a correção. Deus açoita e corrige a todos quanto ama.
A correção de Deus Atrapalhando a aula. sempre é e sempre será. Sempre será. É a terapia de Deus, né? Sim, a comunidade cristã deve ser um meio terapêutico, deve sarar todos nós, não é? E a última, irmãos, função da Bíblia está aqui no verso de número 17, para instruir em justiça, mas o verso 17 vai falar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amados, a finalidade última da Bíblia é que a gente pratique-a. É para que a gente aplique na nossa vida. É para que a gente materialize os ensinamentos bíblicos nas nossas relações. É para que ela faça parte da minha vida. Porque ficar igual um cabeção, sabendo tudo, mas não vivendo nada, esse saber tudo vai reverter para nós na eternidade como um peso de juízo eterno, porque muito mais sabemos e menos fazemos, somos mais responsabilizados por aquilo que adquirimos o conhecimento. Então depois desse curso teológico, possivelmente você vai saber mais, será mais responsável, porque quando você sabe mais e pratica menos, então esse conhecimento vai ser um prejuízo de peso eterno lá na eternidade. Eu estou sabendo praticar. Hã? Se alguém está sabendo? Não adianta saber, Não adianta saber e não praticar. Melhor que não saiba. Mas a ignorância não quer vantagem, né? Olha aqui, irmão, para eu ver se eu arremato. Olha a sobrancelha. Essa aqui, meu amado, ó. Vou até tirar esse trem agora. Olha aí, tu quer falar ou não? Não, eu estou viajando, irmão. Olha que coisa interessante, só para a gente arrematar. Então a Bíblia, a gente vai estudá-la, a gente vai então, saber inclusive como que ela chegou nas nossas mãos, assim, todo o processo. Mas, amados, o conhecimento que nós temos nunca é para humilhar as outras pessoas. O conhecimento que nós temos nunca é para usar esse conhecimento para manipular as outras pessoas. Esse conhecimento jamais é para que a gente se coloque superior às outras pessoas. Pelo contrário, quem mais é dado, muito mais será cobrado. Né? E o conhecimento bíblico liberta. Liberta, irmãos. E a minha oração agora, que eu quero acabar a aula só com 38 segundos de atraso, 39, 40, 41. A minha oração, eu gostaria que vocês sentados aí mesmo, eu quero fazer uma oração aqui, mediante o que nós falamos até agora, principalmente no final agora. Tá certo? É para que o Espírito Santo possa aplicar na nossa vida cada texto bíblico que a gente compreender, cada aula que a gente ouvir, cada mensagem que nós estivermos absorvendo, cada contato que nós tivermos com a palavra de Deus, que o Espírito Santo utilize a sua palavra para entrar lá nas entranhas da nossa alma, nos lugares escuros, inclusive ilumine esses lugares escuros e transforme a nossa vida à semelhança e à imagem de Cristo. Eu quero orar assim, para que o Espírito Santo faça com que esse curso teológico, que cada instrução, cada discipulado, cada pregação, seja uma ferramenta na mão de Deus para transformar a nossa vida. Para continuar nos santificando, para nos fazer pessoas melhores, esposo melhor, filho melhor, pai melhor, amigo melhor, vizinho melhor, profissional melhor, obreiro melhor, para que isso seja feito. Vamos orar a Deus, amados. Curve só a sua cabeça. Pai bendito, eu quero louvar o Teu nome nessa noite e Te agradecer pelo privilégio que o Senhor me dá de estar com os Teus filhos e Tuas filhas nessa noite, compartilhando a Tua palavra. Ó Deus, embora a gente está discutindo aqui algumas questões técnicas, históricas e etc., mas Senhor, que o Teu Espírito possa se utilizar neste momento único, que não se repetirá, Senhor. As pessoas que aqui estão, Senhor, são as únicas e aquelas que estão presenciando aqui a Tua ação na vida delas. Esse momento não voltará jamais. Essa oportunidade, esse encontro contigo, Senhor, não se repetirá em toda a nossa história. Senhor, é por isso que eu quero te pedir, aproveita essa situação, Espírito Santo. Se utiliza dessa situação. Para que a semente que foi lançada, que aquilo que é Tua palavra, porque aquilo que eu falei, Senhor, e não é a Tua palavra, que seja esquecido, arrancado da memória dos irmãos e das irmãs, mas somente aquilo que o Teu Espírito nessa noite nos serviu como Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que essa semente, Senhor, jamais seja arrancada, assim, quando nós saímos deste lugar, mas que ela floresça, frutifique, que possamos, Senhor, de fato, ser aqui moldados pela Tua palavra. Muda-nos, Senhor, transforma-nos, ó Deus. Senhor, utiliza desses momentos, desse curso, para que a gente possa cada vez mais se aproximar do Senhor, para que a Tua palavra seja como lenha, meu Deus amado, em nosso coração. Senhor, que a Tua palavra ilumine nosso entendimento, inflame o nosso coração, para que possamos ser apaixonados pela Tua palavra, pelas almas perdidas, pelo Teu reino. Ajuda-nos, Espírito de Deus,
Senhor, traz um desejo intenso em nossa alma, para que possamos investigar as Escrituras Sagradas, examinar as Escrituras Sagradas, porque importa que nelas, Senhor, nós vamos ter a vida eterna, e são elas que testificam do Teu Filho, Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sede intenso, Senhor, de termos, Senhor, uma vontade enorme pela Tua Palavra. Ó Deus querido, que possamos deixar toda imundícia, acúmulo de malícia e receber com mansidão a palavra em nós enxertada, que é poderosa para salvar as nossas almas, mas não nos deixa ser como aquelas pessoas que olham o seu rosto no espelho natural e se esquecer de quem era, mas que possamos ser praticantes da Tua Palavra, que possamos deixar, Senhor, todas essas questões, fingimentos, e desejar ardentemente, afetuosamente, como meninos novamente nascido leite racional, não falsificado, para que por ele nós possamos crescer e provar que o Senhor é bom. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Abençoa os Teus filhos aqui. Não sei quando voltarei neste lugar, Senhor, mas eu peço que os professores que aqui passarem, os Teus filhos possam ser alcançados em cada aula. Esse curso seja uma ferramenta e uma bênção na vida de cada um, para o crescimento individual, espiritual, ministerial. Que o Senhor os abençoe. Aproveite esses momentos e derrame a Tua glória na vida dos Teus filhos. Dá recurso físico, Senhor, dá saúde para que eles possam concluir esse curso. Dá recursos financeiros para que eles possam estar se custeando, dá recurso psicológico para que eles possam estar assimilando tudo isso, intelectual, espiritual. Abençoa, Espírito Santo, este lugar, ao pastor Aguinaldo que abre essa oportunidade, aos Teus filhos que estão aqui, aqueles que virão ainda. Ó Deus, eu quero Te agradecer por essa enorme, Senhor, esse enorme privilégio que o Senhor me dá de estar nessa noite. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus, eu Te peço. Amém, Senhor. Graças a